Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Meu nome é Piedade. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E o assunto de hoje é sobre relacionamento conjugal. Final de semana, na minha igreja, nós tivemos um encontro de casais. Esses encontros, esses trabalhos entre casais, normalmente são realizados no Dia dos Namorados. Mas como no Dia dos Namorados, cada um já tinha ali a sua agenda, tinha ali os seus planos. Então, a liderança de casais da igreja, eles decidiram realizar esse encontro com os casais uma semana depois do Dia dos Namorados. E incrível, foi maravilhoso. Foi uma noite incrível, maravilhosa, um ambiente muito gostoso, muito decorado, muito lindo. Tava ali os casais da igreja, todo mundo ali feliz, graças a Deus, que é um ambiente saudável. Ali todos ali, gente, de forma, bem vestidos, estavam vestidos para uma noite, realmente uma noite de gala. E foi lindo o trabalho, foi maravilhoso. O casal que está na direção desse trabalho de casais da igreja, eles são muito incríveis mesmo, são muito capacitados, e são lindos, são maravilhosos, tem uma palavra incrível, enfim, mas o que me chamou a atenção nesse encontro de casal, estava marcado para um determinado horário, e eu acabei, mais o meu esposo, chegando assim uns 15 minutos depois, mas dentro do horário, mas é mais uma reflexão sobre como nós estamos comportando ao lado das pessoas que nós amamos, escolhemos para a nossa vida. Porque amor nem é sentimento, amor é o desejo de estarem juntos, de construir algo e cuidar um do outro. Isso é amor, amor é cuidar. Enfim, quando nós entramos no ambiente, não foram todos os casais, mas a maioria dos casais estavam sentados na mesa, cada mesa era um casal, e não conversando como era o objetivo do evento, Era uma noite para o casal, mas cada um estava ali com o seu celular, nas suas redes sociais, mexendo no celular. Ou seja, estavam perto e estavam longe, Não adianta você achar que por estar no mesmo ambiente, por estar no mesmo lugar com alguém, significa você estar junto com ela, estar perto dela. Estar perto é estar conectado. A gente vê os problemas que as famílias enfrentam hoje por falta de conexão. Estão conectados com coisas externas, ao invés de estarem conectados com as pessoas da própria casa. No caso aqui, o casal. O casal, eles têm que estar conectados. Gente, não adianta, você não constrói casamento em rede social. Rede social é uma farsa. Rede social, onde nós entramos muitas vezes só para iludir, porque na realidade a maioria daquilo que a gente assiste nas redes sociais é uma farsa. Eu tenho rede social, faço rede social. Talvez os meus vídeos, não sejam tão interessantes assim, porque talvez eu estou trazendo uma realidade que não está existindo entre nós. Eu não faço rede social para apenas, para usufruir dela, mas para trazer uma mensagem real nos nossos corações. Infelizmente, os casais estão tendo muitos problemas de relacionamentos conjugais internos por causa das prioridades. Se aquele ambiente foi criado para que o casal tivesse conectado, estavam tão longe sentados na mesma mesa. Às vezes você dorme com uma pessoa e você está longe dela. Você não tem conexão com ela. E casamento é conexão. Casamento é vontade de acertar. Às vezes nem sempre a gente acerta. Às vezes a gente erra muito mais do que acerta. Mas o fato de você estar se esforçando para construir o seu relacionamento, o seu casamento, isso significa que você está numa linha reta. Significa que você está se esforçando para dar certo. Casamento não é um sonho de fada. Casamento é trabalho. Casamento é trabalho duro todo dia. Todo dia você precisa olhar para a pessoa que você está com ela, que você escolheu, para construir uma vida com ela e desejar aquele dia ser diferente cada dia mais. Nós precisamos de renovar a nossa mente, como a palavra de Deus fala, renovar as vossas mentes. A nossa mente precisa estar renovada dentro do nosso relacionamento. Nós não podemos pensar hoje aquilo que a gente pensou há 20 anos atrás. Eu casei com meu esposo, era 36 anos atrás. Eu tinha uma outra mentalidade,
eu era muito mais verde, talvez eu era apenas uma plantinha tentando crescer no meio do pedregulho, mas eu consegui desenvolver, consegui construir um relacionamento. Não foi fácil não, gente, foi muito difícil. Pensei em desistir muitas vezes, meu marido também, mas o desejo de construir a nossa vida junto foi maior do que o desejo de terminar. Às vezes você prefere acabar com o relacionamento do que construir, gastar tempo, né, investimento para construir. Eu sempre falo para as pessoas que às vezes me pedem oração para o relacionamento difícil, relacionamento que já terminou, que quer restauração. Então a gente vê uma diversidade de problemas dentro dos relacionamentos conjugais, e tudo isso acontece por falta de quê? Muitas vezes de compreensão, muitas vezes de determinação, de querer fazer dar certo. O casamento, ele é uma construção diária. Eu vou construir meu casamento enquanto eu estiver viva. Enquanto eu estiver vivendo aqui na terra, enquanto eu estiver viva, eu tenho que construir, eu tenho que continuar essa construção, porque nós precisamos de renovar. Nós não podemos viver no nosso relacionamento como a gente viveu há 30 anos atrás. Hoje, nós estamos vivendo uma outra realidade, precisamos de adequar a nossa realidade hoje. Então, se você quer viver um relacionamento saudável, bom, agradável, comece a investir na sua esposa, no seu marido. É um investimento, às vezes só um investe. Às vezes o outro só quer desfrutar do relacionamento, mas não investe nada, só cobra. A gente vê tanta cobrança em cima do outro, sendo que a própria Bíblia fala que Deus deu a esposa para o homem, a mulher para o homem, para ajudá-lo. E o marido é aquele que cuida, aquele que ama, aquele que sacrifica. Às vezes o marido está sacrificando, a esposa está ali só desfrutando do sacrifício dele, não tem retorno, sabe? Vai indo, a pessoa vai perdendo a graça da vida. Precisa ter retorno em todo investimento. Você não vai continuar investindo se você não tem retorno. Vamos levar para o lado material. Você é um investidor e você não vai investir em uma empresa, em um negócio, se aquele negócio, aquela empresa não estiver trazendo um retorno favorável para você. Se não está tendo retorno, o que você vai fazer? Você vai romper com aquela sociedade. E no relacionamento a gente vê as pessoas rompendo sociedade do casamento, porque o casamento é um contrato social também, né? Não deveria ser só, mas a maioria dos relacionamentos hoje é apenas um contrato social, não tem ali um desejo de construir nada junto, é apenas um contrato. Se não tem retorno, larga, vai para outro e nunca vai ter retorno de nada, porque só procura pessoas que não conhecem, não têm entendimento sobre relacionamento. Relacionamento é uma construção dos dois. Os dois precisam querer dar certo e os dois precisam investir. Meu marido investe em mim, eu invisto nele. Tem retorno. O investimento que ele dá em mim tem retorno para ele, o que dá e a mim vice-versa, do mesmo jeito. Então vamos construir algo real, verdadeiro, de acordo com aquilo que Deus deixou. Deus deixou, como diz a irmã, os ingredientes para nós. Nós só precisamos fazer aquilo dar certo. Não espere o seu casamento acabar para você pensar em reconstruir. Muito melhor você investir nele hoje do que deixar ele terminar para você tentar investir. Eu vejo pessoas hoje correndo atrás daquilo que terminou. Uma pessoa um dia chegou para mim e falou assim para mim: você ora pelo meu casamento, para mim restaurar minha família, minha esposa voltar para mim? Eu falei para ele assim: eu vou orar sim. E depois eu até orei, porque eu tinha falado que eu ia orar, então eu orei. Eu orei uma vez só, porque ali o Espírito Santo de Deus, ele me fez entender que ele nunca se esforçou para ter um relacionamento bom com a esposa, com a família, sempre tratou a família como se fosse um fardo, um peso, né? E no entanto, quando a família dele acabou, aqueles que sobraram, de uma certa forma, estavam aliviados. Por quê? Porque havia um investimento só de um lado. Não havia sacrifício, não havia investimento do outro lado, porque todo investimento é um sacrifício. Para você investir em alguém, em alguma coisa, você precisa sacrificar outra. Às vezes a pessoa sacrifica a favor dela, mas não tem nenhum retorno, não tem nenhuma, sabe? A palavra gratidão, ela cabe em
tudo na nossa vida. Então, se você é uma pessoa que só acha que você tem que receber e que quem tem que dar é o outro, que o outro dá, mas você não dá nada, você não sacrifica nada a favor do seu cônjuge, você está fadado a perder essa pessoa. E aí o que acontece? E aí eu fui conversar com essa pessoa, né? E aí eu percebi que aquela pessoa não queria nunca mais ela. E eu entendi, próprio Deus falou para mim que nunca mais ela vai voltar para ele. E não adianta ele ficar esperando, orando, fazendo campanha, indo para o monte, orar, fazendo com que Deus traga ela de volta. Deus não vai trazer de volta, porque você não cuidou daquilo que Deus te deu. Você não cuidou, fez mal. Você fez mal aos olhos do Senhor, aquilo que Deus te deu com tanto amor, tá? Então, se você não cuida daquilo que Deus te deu, você vai perder. E depois não vai querer que Deus traz de volta, porque para você fazer a mesma coisa que você fez anterior, meu irmão, minha irmã, Deus não vai te dar mesmo. Ah, mas Deus não é Deus que restaura casamento? Restaura. Restaura sim, eu acredito demais em restauração, porque Deus restaurou o meu, mas precisou de uma decisão de mudança minha. Primeiro eu queria mudança no meu casamento, então eu mudei, eu fiz a mudança em mim. Eu vi o quanto eu estava errada dentro do meu relacionamento, tóxica, agressiva. Então eu fiz assim, foi fácil? Não foi. Foi algo que eu decidi hoje e ontem eu já estava perfeito. Não, foi um processo dolorido, porque a gente está tão acostumado em agir de um jeito e a gente, quando tem que mudar a maneira da gente agir, de fazer as coisas, dói. Mas eu estava decidida que o meu casamento teria que ser diferente. E meu esposo do mesmo jeito. Hoje, graças a Deus, a gente vive muito bem. A gente vive super bem. Eu espero que isso continue vivendo bem. Mas para isso, a gente precisa todo dia investir. Que seja numa pipoca para você comer junto com seu marido. Mas, por favor, esquece o celular, esquece a rede social. O homem e a mulher, às vezes, chegam em casa e ao invés de ficar ali com a família, curtir com a família, minha esposa só chega em casa, vai fazer as coisas com ela. Ela tá fazendo a janta, vai para lá, para a cozinha, ajuda ela a picar salada, vai lavar a louça, e enquanto ela cozinha, vocês dois vão interagindo ali. Às vezes só tem um fazendo, o outro tá lá, só esperando ficar pronto. Um dia eu ouvi uma frase da minha sobrinha, ela postou na rede social dela, nos stories dela, ela disse assim, ela pegou essa frase em algum lugar, e ela pegou essa frase e colocou lá, eu achei muito interessante, foi a primeira vez que eu ouvi essa frase. Se o seu marido chegar em casa, sentar no sofá, para esperar a janta ficar pronta, vai e senta junto com ele. É isso que a gente vê, sabe? Só um doando, o outro nada. O outro sentado esperando tudo ficar pronto. Você acha que essa pessoa que está do seu lado vai aguentar isso até quando? Enquanto ela se esforça, enquanto ela trabalha, enquanto ela soa, você fica aí sentado no sofá sem fazer nada. Esse sentado no sofá não é literal, gente, é uma metáfora. Pode ser literal também, mas pode ser uma metáfora também. O que você está fazendo para estar junto com seu cônjuge? A esposa vai lá pro quarto organizar o guarda-roupa, vai para lá ajudar ela. Enquanto ela limpa o guarda-roupa, vai dobrando as roupas, vai colocando o cabide. Importante é vocês estarem juntos, porque casamento é isso, é uma equipe. Eu sempre falo com meu marido, nós somos uma equipe de 2 e Jesus 3, né, gente? Porque Deus ele tem que estar no nosso casamento, porque Ele que nos dá sabedoria para nos manter de pé todo dia, com disposição de fazer coisas diferentes, coisas novas, tá? Então é isso, fica a dica para você, não importa, né? Se o seu marido, você chega em casa cheio de coisa para fazer, seu marido te chama para ir lá no supermercado, vai lá com ele. E a hora que vocês chegar, vocês vão fazer juntos. Se não der fazer tudo hoje, faz amanhã. Mas é importante que vocês estejam juntos, porque a palavra de Deus diz que é melhor andar de 2 do que de 1. E a Bíblia fala que a recompensa de 2 é maior que a recompensa de um só. E a Bíblia também diz que é melhor estar em 2, porque se um cair, o outro levanta. Aqui em casa eu tenho muito observado isso. Que quando eu tô caída, sabe quando eu tô desanimada? Meu marido tá animado, então ele vai orar por mim, ele vai me animar. E quando ele está desanimado, eu estou em pé também. Estar em pé não é só no sentido literal, é uma metáfora. Estar em pé é o momento que o outro está mais desanimado, você está mais animada, mais forte. É por isso que andamos de 2. Tá? Então fica essa mensagem pro seu coração. Você que é homem, que é mulher, casado, quer estar num relacionamento que já tem problema. Eu vejo que a maioria dos relacionamentos tem problema. Todos os relacionamentos tem problema. Uns são maiores, são menores. Eu também tenho algumas coisas assim, mas que a gente precisa estar adaptando. Às vezes tem
aquelas arranhadas, sabe? Mas a gente sempre já conserta ali imediatamente. Você precisa ter disposição para reconhecer que você está errado. Você precisa de mudar a sua maneira de tratar seu marido, sua maneira de tratar sua esposa. Você trata com ignorância, a pessoa de fora você trata que nem uma seda, mas o da casa trata que nem qualquer um. As pessoas que mais precisam do seu respeito, do seu amor, do seu carinho, você trata mal. Você quer tratar bem as pessoas de fora para mostrar que você é uma pessoa gentil, é uma pessoa agradável, mas os de dentro da sua casa que está ali mesmo no momento mais difícil, você está ali do seu lado, você trata mal. Nós não podemos viver de aparência dentro da nossa casa. Nós precisamos de fazer o melhor para a nossa família. Às vezes, antigamente, eu queria, quando chegava a visita, eu queria fazer algo grande para a visita. Depois eu descobri que aquele algo grande que eu tinha que fazer era para minha família. Comecei a priorizar a minha família. Se eu tenho um talher novo, vou pôr para minha família. Eu lembro de uma vez eu usei pratos, os mesmos pratos por quase 30 anos da minha vida. Eram os mesmos pratos, coisas que eu tinha ganhado no meu casamento. Eu já tava aquelas peças feias, arranhadas, né? Porque vai arranhando com o tempo, né? Não fica tão bonito. E aí eu fui na loja, né? Eu falei assim, eu vou comprar uns pratos, porque se chegar gente aqui na minha casa, não tem muitos pratos mais, já estão feitos, então eu vou comprar, porque quando chegar a visita, olha a ideia, eu tenho coisas bonitas para mostrar para a visita. Aí eu cheguei, lavei e guardei. Falei, isso aqui é para quando chegar a visita. Quando foi um dia, eu olhei para aquilo lá e falei assim, por que eu tenho que... Não, tem que mudar isso. Peguei aqueles pratos velho, antigo, dei fora, sabe? Tinha uma pessoa que queria, dei para ela, né? Por mim tinha jogado fora, mas eles estavam bons. Para quem não tem, dava para, né? E eu peguei e coloquei os novos pratos branquinhos de porcelana, coloquei na mesa para minha família e foi a melhor coisa. Aí eu comecei a ver que se tem alguma coisa que eu tenho que fazer primeiro, é para minha família, porque é eles que convivem comigo todo dia, é eles que nos momentos difíceis, eles vão estar do meu lado, é eles que pode ser o que for, eles vão estar ali do meu lado sempre. Então o melhor não é para os de fora, é para os da casa. Se você sabe tratar bem os da casa, os de fora vai ser só um momento de comemoração. Então eu convido você a mudar suas ações e suas atitudes com quem está junto com você. Então foi esse o vídeo de hoje, tá? Eu agradeço a sua presença aqui, seu momento, né? E muito obrigado pela sua presença e compartilhe essa mensagem com alguém. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!